Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal QI Exatas. Eu sou o professor Elvis Pantoja. Hoje nós vamos iniciar uma playlist nova aqui no nosso canal, uma playlist sobre matemática básica. E nada mais justo que a gente iniciar pelos números naturais. Vem comigo. A matemática ela começa com uma ideia simples, né? Aquela ideia de contar as coisas que estão em nossa volta. Mas essa ideia de contagem, ela trouxe para a gente, né, uma possibilidade de nós associarmos números a quantidades de objetos, de pessoas. Então, quando a gente está falando de quantidades inteiras, a gente utiliza para essa contagem, né, a gente utiliza os números naturais. Ok? Então imagina aí que você tenha uma caneta, a gente tem um número para representar esta quantidade. E esse número é o número 1. Então tem uma unidade, tem um objeto, né? Aqui é uma caneta. Então, para representar esta unidade, eu tenho o número 1. Então observe que se a gente traz para a nossa coleção mais uma caneta, eu estou contando agora quantas? 2 canetas. Né? Então eu tenho um novo número para representar esta nova quantidade, que é o número 2, já que eu tenho 2 unidades. E a cada caneta que a gente vai trazendo para a nossa coleção, agora eu tenho 3 canetas, eu adicionei mais uma caneta, a gente tem o número 3 para representar 3 unidades desse objeto. Da mesma forma, se eu trago mais uma, eu tenho o número 4 agora para representar esta quantidade. Perfeito? E aí você percebe que a cada caneta que a gente traz, né, para a nossa coleção, a gente vai ter um número para representar. A gente vai falar na próxima aula sobre o sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema de numeração decimal que você conhece, ok? Mas importante que você lembre, né, e saiba que os números naturais, eles, na primeira ideia que nós temos sobre eles, é que eles revelam justamente essas quantidades, tá? De objetos no momento que a gente está contando ali. Quantidades inteiras, a gente associa ali um número natural para representar tal quantidade, ok? Então, observe que a cada caneta que a gente traz para a nossa coleção, a gente consegue representar essa quantidade a partir de um número. E isso vai nos dar justamente aquela ideia de infinito. Então, não importa quantas canetas você adicione, né, na nossa coleção, sempre haverá um número, né, um próximo número, né, para representar essa quantidade, ok? E essa é justamente a ideia de infinito. Por quê? Porque os números naturais eles são infinitos. E agora a gente já pode definir formalmente esses números naturais. Quem são eles, né? Para representar esse número, esse conjunto de números, a gente utiliza o N, né? Essa letrinha aqui que tem 2 traços, né? Muitos representam também desta forma, tá? A gente traz essa simbologia também, tá correto? Ok? E aí você utiliza essa letra, né? E enumera os elementos entre chaves, que a gente faz aqui. Então, observe que quando a gente começou a contar as canetas, a gente começou pelo número 1, né? Então, eu tenho o número 1, a gente traz uma unidade, mais uma unidade, então soma 1 ao número 1, a gente tem um 2, soma mais 1 ao número 2, tem um 3, soma mais 1 e a gente tem um 4, e assim por diante. Essas reticências mostram que o conjunto é o quê? É infinito, é aquela ideia de infinito. A cada unidade que a gente traz para o nosso conjunto, né, para a nossa coleção, a gente tem um número para representar essa quantidade. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, olha só. O que pode acontecer aqui é o seguinte, você pode estar se perguntando, professor, mas e o zero? O zero foi um algarismo que entrou muito depois, né, dentro do sistema de numeração. Para quê? Para representar a ausência, né? Ausência ou vazio, né? No sistema de numeração posicional, a gente vai entender melhor essa situação do zero. Mas aqui, no momento da contagem, a matemática, para representar o nada, ela criou justamente o número zero. Alguns matemáticos consideram que o zero não é natural, outros consideram que sim, né? E você, como é que a gente vai tratar o zero aqui no nosso curso? No nosso curso, a gente vai tratar que o zero é um número natural, tá bom? Até porque, na maioria das provas que você vai fazer, prova do Enem, ou prova na sua escola, tá? No ensino fundamental e no ensino médio, o zero, ele faz parte do conjunto dos números naturais, ele é tratado desta forma. Então, a gente vai incluir aqui o número zero nos naturais. Como é que vai ficar, então, o nosso conjunto? A gente vai começar com o zero, e aí a gente soma uma unidade,
nós temos o próximo número imediatamente, o 1, soma mais uma unidade, nós temos o 2 e assim por diante, tá? E essas reticências, novamente, mostram que o conjunto é infinito. Então, para os nossos estudos, a gente vai considerar os naturais, incluindo o zero, tá? Mas quando se tratar de uma posição, por exemplo, ou ordem, eu quero dizer quem é o primeiro da fila, quem é o segundo. Não faz sentido a gente utilizar o zero, dizer assim que alguém está na posição zero da fila. E aí, para isso, né, quando a gente está falando de ordenação de quem vem primeiro numa fila, não faz sentido a gente iniciar pelo zero. Então, quando a gente está falando de posição ou ordem, o zero ele já não participa. E aí é o seguinte, então a gente precisa definir esses naturais sem o zero. Para isso a gente utiliza uma nova simbologia. A gente utiliza o próprio N de naturais, né? E o asterisco que diz o seguinte, que o zero não participa desse conjunto. Então, logo, esses elementos do conjunto dos números naturais sem o zero, começa aqui pelo número 1, que é aquele sentido inicial que nós vimos no sentido puro da contagem, tá? Número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Perfeito? Então, quando se trata de enumerarmos uma fila, por exemplo, dizer, olha, você é o primeiro da fila, você é o segundo, o terceiro, a gente vai utilizar o conjunto dos números naturais sem o zero e para isso a gente utiliza esse asterisco aqui para dizer que esses são os naturais sem o zero. Bom, e na reta numérica, como é que a gente pode representar esses números? A gente pode começar aqui pelo zero, coloca o zero em um certo lugar na reta, a reta é infinita, logo imediatamente depois do zero vem o número 1, depois vem o número 2, depois vem o número 3 e assim por diante, infinitamente, tá? Então, a gente tem esse processo também na reta infinito, ok? Agora, é de qualquer jeito que a gente coloca esses pontos na reta? Claro que não. Por isso que a reta tem algumas propriedades que a gente tem que observar. A primeira delas é a seguinte, que a distância entre os números ela é sempre a mesma. Ou seja, a distância que eu marquei aqui do 0 para o 1 é a mesma do 1 para o 2, que é a mesma do 2 para o 3. Em qualquer lugar aqui, a distância entre esses números é sempre a mesma, ou seja, eles estão em pontos da reta equiespaçadamente, tá? Então, eles estão em pontos equiespaçados, significa que a distância entre eles é a mesma. Perfeito? E a outra característica, a outra propriedade é que quanto mais à direita, maior o número é. Ou seja, estou dizendo aqui que o 7 é maior que o 6 é maior que o 5. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque a gente está falando também que esses números representam quantidade. No processo de contagem, o 7 é maior que o 6, porque eu tenho uma unidade a mais. Perfeito? Legal? Muito bem. Então agora a gente já pode falar sobre sucessor e antecessor de um número natural. Sucessor a gente já vem falando, né? Que é quando a gente soma uma unidade, ou seja, sucessor é um número que vem imediatamente depois. Então, quando você toma um número, por exemplo, o número 5, você soma uma unidade, o que acontece? Você tem o número 6. Então, o 6 ele é o sucessor do número 5. E antecessor, em vez de somar, a gente subtrai uma unidade. Então, o antecessor é o número que vem imediatamente antes, ou seja, você vai subtrair aí uma unidade. Então, pegando novamente o número 5, se a gente subtrai 1, a gente tem o número 4. Logo, o 4 é o antecessor do 5, aquele número que vem imediatamente antes dele. Ok? Assim como o número 6 é o sucessor, porque vem imediatamente depois dele. Perfeito? Legal? Vamos lá. Cuidado aqui, porque o zero, que é aquele marco inicial que a gente está começando ali na reta numérica, tá? Que a gente marcou o ponto inicial, ele não possui antecessor natural, certo? Então, no conjunto dos números naturais, o zero é o único que não possui um antecessor. Legal. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente pode também falar sobre subconjuntos, né? Os subconjuntos dos naturais, que são grupos especiais, a gente constrói esses novos conjuntos a partir desses números que a gente já definiu, né? O conjunto dos números naturais aqui, o 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Então, a gente pode criar uma nova regra para pegar alguns elementos aqui de dentro e agrupá-los em um novo conjunto. A gente diz que esse conjunto é subconjunto dos naturais. E eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Eu chamei de P esse conjunto que coloca aqui como elemento o 0, o 2, o 4, o 6, o 8.
né, e infinitamente, você já deve ter percebido que esses são os números pares, tá? Então, são os números naturais pares. Qual é a característica dele? Para estar nesse conjunto, P são os números naturais que na divisão por 2 deixam o resto zero. Muito bem. E eu chamei de I aqui o conjunto dos números ímpares, tá? Ou seja, são os naturais, são aqueles elementos que estão aqui nos naturais, que na divisão por 2 deixam o resto 1, tá? Então, números naturais que deixam o resto 1 na divisão por 2, eles são chamados de números ímpares, ok? Legal. E o último subconjunto aqui, a gente já trouxe ele nesta aula, tá? Mas eu vou relembrar você que é o N asterístico. Esse asterístico é aquele símbolo que a gente faz, que é a exclusão do zero lá dos naturais que a gente considerou. Então, os naturais para a gente inclui o zero, e quando a gente quiser falar de contagem pura, a gente vai usar o quê? O N asterístico, tá? Que esse asterístico diz para a gente excluir o zero desse conjunto. Então, a única diferença dos naturais asterístico para os naturais é o que? O elemento zero, que está aqui, porém aqui a gente excluiu ele. Tá bom? Legal? O que você aprendeu nesta aula? Que os números naturais eles surgiram ali com aquela ideia de contagem, né? E, muito embora seja uma ideia simples, mas demorou muito tempo para as civilizações se organizarem e fazerem símbolos, né? E produzirem sons para representar essas quantidades. Hoje a gente tem um sistema de numeração muito completo, né? Que é o sistema de numeração decimal indo-arábico, que nós vamos falar na próxima aula. Mas o que você tem nessa aula de hoje? A gente aprendeu essa estrutura dos naturais, tá? Nós aprendemos o que é um sucessor de um natural, o que é um antecessor. Vimos alguns subconjuntos desse conjunto dos naturais. Na próxima aula a gente vai falar sobre sistema de numeração decimal. Conto com a sua presença lá e um abraço. Tchau, tchau.